Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã. Esta semana perguntamos: a progressão automática da carreira na função pública deveria acabar para, por exemplo, premiar mais o mérito de quem produziu mais e melhor no Estado? Os aumentos devem ser iguais para todos os funcionários públicos, independentemente do trabalho e da avaliação de cada um? Sim ou não? Comigo tenho Pedro Martins, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, ex-secretário de Estado do Emprego, do Governo Passos Coelho, e também Arménio Carlos, ex-líder da CGTP, intersindical, com uma longa carreira como sindicalista e começou como, aliás, eletricista na Carris. Bem-vindos aos dois. Tem 1 minuto para apresentar, portanto, cada um a sua tese, depois vamos ao debate e podem se interromper à vontade, é um debate entre pessoas civilizadas e profundamente conhecedoras, e agradeço muito. Pedro, comece por si. Muito obrigado pelo convite, tenho muito gosto em estar aqui e discutir este tema convosco. Eu diria que, em relação às perguntas específicas que foram lançadas, eu diria que é importante repensar a forma de organização da administração pública em Portugal. Temos assistido nos últimos anos a quebras significativas na qualidade e na quantidade dos serviços públicos. Penso que a generalidade dos portugueses, infelizmente, sente esta quebra ao longo dos últimos anos. E, ao mesmo tempo, temos assistido a um crescimento do número de funcionários públicos. Portanto, estas duas tendências, de alguma forma, não parecem ser muito consistentes e colocam a pergunta sobre a necessidade, ou eventual necessidade, de mudarmos de modelo. E penso que estas questões entroncam de forma direta com os temas que foram lançados, nomeadamente a progressão das carreiras, o nível de diferenciação em termos das remunerações, mas também várias outras questões. Nomeadamente de avaliação de modelos, eu diria que sim. Questões relacionadas com a monitorização do desempenho dos diferentes organismos, a monitorização do desempenho individual dos funcionários públicos dentro dos organismos, mas também questões relacionadas com os modelos dos próprios serviços públicos. Há modelos mais concentrados, com grande enfoque na componente da administração pública, só ela, mas também há outros modelos que, se calhar, penso que será de discutir, que envolvem parcerias e colaborações com outras entidades. Penso que esse tipo de modelos pode ser bastante interessante em Portugal, como já o é em vários outros países da União Europeia e por todo o mundo. Muito bem, vamos já falar disso a seguir. Arménio Carlos, qual é a sua visão? Eu sei que a pergunta é provocatória, mas por isso a coloco assim. E muito obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço o convite. Antes de mais, deixar esta ideia. A avaliação faz parte da nossa vida pessoal e profissional. Todos nós estamos a ser avaliados. Olha, nós neste momento estamos a ser avaliados, porque nos escuta, porque nos vê. E, portanto, quando se diz que não há avaliação na administração pública, não é verdade. Há avaliação. O que não há é progressão automática. Porque há cotas que, em vez de promoverem a progressão, promovem o travão. Ou seja, todos os trabalhadores da administração pública, independentemente da sua atividade profissional, hoje são avaliados. O problema está é que esta avaliação é feita de uma forma injusta, incorreta, diferenciada e que não corresponde àquilo que deve ser o objetivo de motivar os trabalhadores, que é reconhecer a sua capacidade e, simultaneamente, promover a sua evolução na carreira profissional. E é por isso que nós, neste momento, temos problemas graves na administração pública, carreiras médicas, temos problemas graves no congelamento do tempo de serviço dos professores, temos problemas graves na área da justiça dos funcionários judiciais. Eu há anos que ando a ouvir dizer, todos reconhecem que faltam funcionários e é necessário valorizar aquela atividade profissional, e até hoje vários governos passaram pelo poder e não resolveram o problema. Estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos trabalhadores administrativos e assim sucessivamente. E este é que é o problema. Os trabalhadores não têm medo de ser avaliados. Querem é ser avaliados de uma forma justa, transparente, equitativa e objetiva. E, portanto, é isto que nós precisamos. Tudo o resto tem como objetivo apenas e só uma saída, que é a visão economicista. Ou seja, as cotas foram introduzidas na avaliação, não foi para motivar os trabalhadores, foi para entravar a subida dos trabalhadores. Porque, enquanto houver cotas, é a própria administração pública que está, ou o setor privado, que está a fazer uma diferenciação. Ora, a diferenciação não se faz pelas cotas. Então, se tivermos aqui 3 pessoas
que são boas, ou seja, são boas profissionais e são competentes, por que razão é que só pode passar uma e não há de passar as outras duas? Na administração pública é assim, porque é uma cota, só podem passar 25%, agora alteraram para 50%, os outros têm que ficar, passo o termo, à porta. E isto, em vez de motivar, desmotiva. Isto, em vez de incentivar, desmotiva. Agora, há aqui um problema de fundo, em relação aos salários. Coloca-se, os salários devem ser todos iguais, mas os salários da administração pública hoje também não são todos iguais. Agora, o que tem que haver é uma valorização do salário base correspondente àquilo que deve ser o entendimento da sociedade para que tenha bons serviços públicos, tem que recompensar e reconhecer os trabalhadores que os prestam. Não há bons serviços públicos com trabalhadores mal remunerados, maltratados e desrespeitados. Mas precisamente a questão dos salários, que podemos abordar já a seguir, enfim, o Orçamento do Estado para 2024 aponta alguns valores, haverá negociações na função pública, o Governo pode decidir sozinho ou não, mas, regra geral, portanto, há um valor igual para todos. Concorda que isso deve continuar a ser assim? O que tem de haver é para já não há um valor igual para todos. Sim. Porque a proposta que o Governo apresentou é 52 euros mínimo e depois veio a um máximo de 3%, nomeadamente para os técnicos superiores. Não é? Agora pergunto, quer dizer, mas nós queremos bons serviços públicos? Queremos. Mas nós pagamos para ter bons serviços públicos e compete ao Estado assumir essa responsabilidade. Bem, mas para termos bons serviços públicos temos que ter profissionais bem remunerados. Então como é que se justifica uma atualização de 3% para os técnicos superiores, nomeadamente, e outros, não é? Quando lhes estamos a exigir o máximo e lhes estamos a exigir que, de acordo com as suas competências e qualificações, correspondam àquilo que são as necessidades dos serviços, mas depois, quando chega a altura de pagar, não pagamos. Então, o que é que isso leva? Leva a que àquilo que nós hoje estamos a verificar, é que cada vez há menos pessoas interessadas a ir para a administração pública, porque não se sentem reconhecidas nem devidamente remuneradas. E isso depois cria aqui, digamos, um declive. Qual é o declive? É um chamamento de alguns deles para a iniciativa privada, não é? E a partir daqui, com prejuízo daquilo que deve ser a prestação do serviço público. E nós não estamos a pôr em causa que não haja concorrência. A concorrência é salutar. Tem de ser feita nivelando por cima e não nivelando por baixo, como aconteceu com os salários ao longo destes anos todos. Mas é disto que nós estamos a falar. Então, até podia aqui acrescentar outro dado. Portanto, agora falou-se na questão da atualização dos escalões do IRS. 3%, supostamente que a inflação prevista por 2,9%. Eu não acredito, mas dou de barato que assim será. Bem, 3%. Mas não repõe a perda anterior, porque, entanto, a inflação foi muito maior. Essa é a primeira questão. Portanto, não há recuperação do poder de compra. Segundo lugar, o que há, tendencialmente, é para aqueles trabalhadores que, na administração pública ou no setor privado, tenham um aumento superior a 3%, serem penalizados no IRS, porque se porventura receberem mais, um aumento superior àquele que está previsto para a atualização dos escalões, depois vão pagar mais. Portanto, corre-se este risco. Ora, isto não faz sentido. Não faz sentido, porque isto é a lógica da manutenção dos baixos salários. Porque esta ideia da avaliação, da atualização de 3% apenas e só na taxa dos escalões do IRS, o que é que está também a passar para fora? É a ideia da tentativa de pressão sobre os salários. E mais, sobre o subconsciente dos trabalhadores. Não é? Porque se ganharem mais, corre o risco depois de pagar mais. Ora, isto não pode funcionar assim. Portanto, tem de haver aqui uma outra perspectiva. Quer no respeito à atualização dos salários, quer também no respeito a uma visão mais global da atualização dos escalões do IRS. Muito obrigado. Pedro, pegando também, obviamente, nesta questão aqui de salários, mas aquilo que estava a referir há pouco, que eu acho que vale a pena desenvolver, é o que é necessário, de facto, mudar, na sua opinião? Pronto, desde já temos este contexto muito adverso, com estas quebras muito significativas dos salários reais dos funcionários da administração pública. Concordo com o Arménio Carlos, esta situação cria um contexto muito desfavorável para o bom funcionamento da administração pública, não é? Precisamos, obviamente, de atrair profissionais qualificados, precisamos de motivá-los, precisamos ter capacidades de reter aqueles que são mais
mais importantes para os serviços públicos que estão a ser desempenhados. Portanto, estas medidas políticas dos últimos anos, no sentido de não fazer acompanhar a remuneração nominal da inflação, levou a uma quebra muito pronunciada da qualidade de vida dos funcionários públicos em Portugal. Portanto, é um contexto muito adverso para o funcionamento da administração pública em Portugal. Agora, será que também não será importante repensarmos o modelo da administração pública em Portugal? Será que, neste contexto tão adverso, com os custos tão grandes que os próprios utilizadores dos serviços públicos têm estado a enfrentar, não haverá aqui uma necessidade de repensarmos estes modelos? E isso passaria por quê? Passaria, talvez, por ter em conta experiências nacionais e internacionais nesta área, nomeadamente com o estabelecimento de parcerias entre o setor público e o setor privado ou o setor social. E estou a pensar, obviamente, no caso da saúde. Foram feitas várias iniciativas nesse sentido, muitas das quais já foram revertidas. Houve análises muito claras sobre esta matéria, nomeadamente da parte do Tribunal de Contas, que apontou para vantagens muito importantes deste modelo de parceria, tanto para o país na perspectiva do contribuinte, como ainda mais importante, na perspectiva do utilizador destes serviços. Portanto, estas parcerias levaram a melhorias nos cuidados de saúde, levaram a custos mais baixos para o contribuinte e, no entanto, estas parcerias foram revertidas ao longo dos últimos anos. Penso que isto é uma situação muito, muito negativa, porque claramente estamos a perder de todas as perspectivas, não é? E já... Sempre preciso continuar. Arménio, concorda que houve um efeito negativo da extinção de parcerias público-privadas, sei lá, na área da saúde? Não, eu creio que o problema é outro. O problema é que, ao contrário do que se procura agora fazer crer, as parcerias público-privadas, nomeadamente na saúde, foram uma área de negócio que foi aberta para o setor privado. E, em muitos casos, até não corresponderam, porque se gastou mais e os serviços, em alguns casos, até nem foram melhores. Depois há uma outra exceção em que houve uma melhoria, mas é apenas e só isso. Agora, para mim, ou neste caso concreto, o que importa não é se a situação vai melhorar com as parcerias. O que importa é tomar as medidas para que o Estado assuma as suas responsabilidades do ponto de vista da administração pública, nomeadamente na área da saúde, para promover alterações no que respeita à organização, gestão e, simultaneamente, a resposta às necessidades dos utentes. E isso passa com aquilo que é a rentabilização dos quadros da administração pública ou a contratação de outros para prestar um serviço público e não pela via da parceria pública ou privada. Mas precisamente aí remete-nos para uma questão que eu lhe queria colocar. Enfim, enquanto professor também da Universidade Nova, e conhecer destes temas. Mas é necessária, de facto, uma melhor gestão da coisa pública, do Estado. E, portanto, quando se fala de repensar modelos, mas isso, em termos práticos, as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a ler, com certeza perguntam, está bem, mas dentro das pessoas que tenho, nós não poderíamos gerir melhor? Bem, desde já, infelizmente, a questão das pessoas que temos é uma questão complicada, não é? Quando vemos, por exemplo, a situação da educação, não é? Cada vez temos menos professores, cada vez há mais alunos que têm turmas incompletas, que não têm professores em algumas das suas disciplinas. Portanto, a quantidade total de recursos humanos afeta a estes serviços começa a reduzir-se. E há, aliás, dificuldades muito sérias em termos da extrapolação para os próximos anos. Há um envelhecimento muito pronunciado do corpo docente, o que faz pensar que os problemas atuais são relativamente pequenos em relação aos problemas futuros. Portanto, num contexto tão adverso como este, penso que este modelo da parceria pública ou privada é cada vez mais pertinente. Eu penso que a prioridade é melhorar a qualidade e a quantidade dos serviços públicos. Essa é a prioridade. Conseguirmos, com os recursos que são afetos pelos contribuintes e por outras fontes, proporcionar os melhores níveis de saúde, de educação e de vários outros serviços públicos à generalidade da população e, em particular, junto àqueles mais desfavorecidos. Penso que é essa a prioridade. Portanto, tendo esta abertura... Isso tem sido conseguido, na sua opinião? Eu penso que não. Penso claramente não, nomeadamente nos últimos anos, com uma quebra muito pronunciada dos serviços públicos. Portanto, sendo esta a prioridade, eu acho que isto predispõe-nos imediatamente para uma maior flexibilidade em relação aos modelos. Liberta-nos de uma forma, porventura, algo
monolítica, em termos da forma de pensar a administração pública, para a consideração de outros modelos que se possam traduzir em melhor educação, em melhor saúde, em melhor justiça, etc. Não é? Portanto, não dar necessariamente o enfoque exclusivo ou principal à administração pública tal como ela existe atualmente, mas considerar outras formas de organizar a administração pública, definir em sentido mais amplo, mais lato, para que os utilizadores possam aceder a melhores serviços públicos. Hermano Carlos, apelando, enfim, à sua longa experiência como sindicalista e também como líder da CGTP, que geriu, enfrentou, negociou com vários governos. Com o Dr. Pedro Martins. E também, exatamente, e também com o Dr. Pedro Martins. Acha que há neste momento algum estigma relativamente à figura do funcionário público, ou seja, não é devidamente valorizado, independentemente dos níveis, das funções, e se está na administração central ou se está na administração regional e local, mas há um rótulo de que o funcionário público está preocupado com o seu horário de saída, trabalha pouco. Há ainda esse estigma? Há esse estigma que não foi lançado por acaso. Foi lançado por sucessivos governos. Sempre na perspectiva economicista, de passar a ideia que o funcionário público era um privilegiado relativamente aos outros trabalhadores. E não era. Aliás, como estamos a ver, se nós formos avaliar a redução do poder de compra, não é? Na administração pública nos últimos anos e no setor privado, os trabalhadores da administração pública, a sua generalidade, uma grande parte deles, perderam muito mais do que os trabalhadores do setor privado. E é claro que começou-se a instalar essa ideia de que o trabalhador do setor público era um privilegiado, para quê? Para tentar dividir a população e para tentar virar uma parte da população, e particularmente os trabalhadores do setor privado, contra os trabalhadores da função pública. Portanto, hoje está-se a ver, não é, que essa divisão teve, como sempre na vida, um objetivo: dividir para reinar. E sempre com uma outra ideia que lhe estava subjacente, que era a questão economicista, ou seja, reduzir os encargos da administração pública com os profissionais, quando ao mesmo tempo essa administração pública estava a gastar, digamos, de uma forma leviana, dinheiro com outro tipo de serviços, nomeadamente recursos ao setor privado, desperdiçando as competências, as capacidades e as qualificações dos profissionais que estavam na administração pública. Foi assim com as parcerias público-privadas das autoestradas, foi assim com muita coisa. Não é? Foram muitos milhares de milhões que foram gastos para favorecer o setor privado à custa daquilo que era o papel da administração pública. Mas não se pode dizer que, entretanto, foi reduzido o número total de funcionários públicos, que eles até têm aumentado. É verdade, mas tem aumentado porquê, Luís? Tem aumentado por uma razão muito simples. É que no período da Troika, com o governo do PSD-CDS, houve uma razia brutal do número de trabalhadores da administração pública. E chegou-se a uma certa altura, quer dizer, que os serviços da administração pública já não conseguiam dar resposta. Estavam numa situação insustentável. Agora, há um outro problema. É que há um aumento... Bem, mas isso já foi em 2011, 12... Sim, e a partir daí teve que se ir repondo. Não é? Agora, há aqui um problema. E o problema é que está a aumentar o número de trabalhadores com vínculos precários dentro da administração pública. Isso é que não se justifica, mais a mais, com um governo que diz que é contra a precariedade e depois fomenta. Mas ainda em relação à gestão e à concepção da administração pública, e ouvindo o Dr. Pedro Martins... eu não queria ser muito incisivo, mas pronto, é só para despertar aqui alguma dinâmica. Depois de ouvir dizer que a administração pública, enfim, precisava de outros modelos, enfim, de outras experiências, invocando também aqui a entrada do setor privado, eu quase que me atreveria a dizer que o Dr. Pedro Martins o que está a propor é um assalto dos privados à administração pública. E, nomeadamente, algumas áreas que nós já conhecemos e que são, enfim, muito apetecíveis. Não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, na área da saúde, não é? E na área da segurança social. Portanto, estas duas áreas movimentam milhões de pessoas e movimentam milhares de milhões de euros. Portanto, isto são duas áreas atrativas. E aqui está, nomeadamente, o interesse na alteração do modelo para captar, para abocanhar a administração pública para fazer destes serviços, nomeadamente, não é, serviços que, em vez de prestar um serviço público, passa a ser um serviço, digamos, dirigido e imaginado do ponto de vista do negócio. Ora, o que nós defendemos é que, tal como a Constituição consagra, há três componentes do ponto de vista da intervenção económica: o público, o privado e o setor social.
Cada um tem o seu espaço. Eles complementam-se. Todos são necessários, todos são precisos. Não defende um assalto, imagino. Mas... Penso que aqui há um confronto interessante entre duas perspectivas e duas visões para a administração pública em Portugal e para o debate entre a produção e a provisão de serviços públicos. São dois conceitos diferenciados. Portanto, há uma perspectiva no sentido de haver um monopólio, enfim, penso que será uma situação dessa natureza, um monopólio, uma exclusividade total dos serviços públicos por parte da administração pública. E em confronto com essa perspectiva, há outra abordagem em que se permite maior flexibilidade nestes modelos. E nos casos em que o modelo, que envolve alguma colaboração, alguma parceria com outras entidades que não exclusivamente o setor público, possam dar melhor qualidade de serviço junto aos utentes, então optar por esses modelos alternativos. Para mim, a prioridade é a qualidade e a quantidade dos serviços públicos junto dos utentes, nomeadamente os mais favorecidos. E penso que é importante ter alguma flexibilidade para considerar diferentes modelos e não estarmos necessariamente numa perspectiva mais restritiva de considerar apenas um modelo antigo, digamos assim. Nomeadamente quando temos exemplos, penso eu, bastante claros de projetos e de experiências que trouxeram resultados muito positivos, tanto da perspectiva do contribuinte como, sobretudo, da perspectiva do utente. Não podemos ignorar estes exemplos de situações que funcionaram bem. Agora, eu deixo esta ressalva. O modelo da parceria não funciona necessariamente sempre bem. É importante que ele seja bem desenhado. É importante que ele seja bem informado com as experiências nacionais e internacionais. É importante que haja muita transparência em relação a quem é que sai beneficiado, como é que os indicadores estão a evoluir, de forma a criar também os incentivos mais adequados para a melhoria da qualidade do serviço. Agora, ignorar esta experiência e dizer não, é um serviço público, tem que ser proporcionado exclusivamente pela administração pública. Parece-me negativo, parece-me redutor. E voltando à questão que estava a colocar, nós temos neste momento funcionários públicos a mais, portanto, eles têm vindo a ser aumentados, o número total, aumentados, entre aspas, o número total tem vindo a aumentar. Olhamos para as escolas, não é? E vemos cerca de 100 mil alunos que não têm todos os professores nas suas disciplinas. Portanto, nesta perspectiva, não temos claramente os funcionários públicos a mais. Por outro lado, será que poderia haver outros mecanismos com colaborações com o setor privado, com o setor social, no sentido de colmatar algumas destas diferenças e, neste processo, ganhar alguns resultados adicionais para perceber como é que o sistema poderia funcionar melhor? Eu sou favorável a este tipo de experimentação. A palavra experimentação, por vezes, é mal entendida. Obviamente, temos que ter muito cuidado com estas iniciativas, mas, enfim, deixar passar o tempo mantendo exatamente o mesmo modelo, penso que é uma perda grande para o país, porque poderíamos realmente aprender melhor o que é que funciona, desde que tenhamos esta abertura para aprender e mudar com base nessa experiência. Estamos mesmo a terminar. Pedia, enfim, muito sinteticamente, se tivesse o poder de mudar, o que é que mudaria de facto na função pública, no sistema, na pergunta que há pouco estava a falar, no sistema de avaliação e no sistema de valorizar de facto o trabalho na função pública? Olha, em primeiro lugar, valorizava os profissionais da administração pública, desde logo do ponto de vista salarial, mas também do ponto de vista da evolução das suas carreiras profissionais. Porque não há bons serviços públicos se porventura não tiverem profissionais em condições de qualificações e de competências para corresponderem. Em segundo lugar, procurava introduzir alterações ao modelo, não é? Para evitar aquilo que hoje é muito apetecível pela área do privado, que é mercantilizar um conjunto de serviços públicos. Não, os serviços públicos devem de ser públicos e devem de ser prestados pelo Estado. Compete ao Estado assumir essas responsabilidades em áreas fundamentais, não pondo em causa a existência de outros no setor privado. E desse ponto de vista, parece-nos também que, no respeito aos profissionais, quando se diz que há muitos profissionais no setor da administração pública, o que nós verificamos é que há áreas sensíveis que são colocadas que têm poucos profissionais. Já se falou na questão dos professores, mas porquê que há poucos professores? Porque introduziu-se um libelo acusatório contra os professores e tornaram nos últimos anos os professores como personas não gratas daquilo que deve ser o funcionamento da escola junto da população. Hoje,
a maior parte dos jovens não querem ir para professor, não é só porque existe este estigma, é também porque não veem perspectivas de evolução profissional. E depois, temos ainda outras por cima profissões. podem ter de dormir no carro. Tal e qual. E depois ainda temos outras profissões. Agora há uma reunião dos sindicatos dos médicos com o Ministério. Toda a gente já reconheceu que há falta de médicos. Mas há falta de médicos porquê? Lá está as carreiras profissionais. Não tiveram em consideração as carreiras profissionais, não tiveram em consideração os alertas que foram lançados sistematicamente ao longo dos anos. E, portanto, há aqui várias áreas da administração pública que não têm trabalhadores a mais. Ainda têm trabalhadores a menos, precisam de ser reforçadas. E isso é fundamental para corresponder às necessidades do serviço público, mas não só, para evitar que depois setores privados, não é, se foquem naquilo que são deficiências que existem na área pública para depois se apresentarem como alternativa. Podem ser complementares. A alternativa dentro do sistema, na minha opinião, não devem ser. Essa é uma função do Estado, compete ao Estado. Muito obrigado. Também, num minuto, muito rapidamente, se tivesse de aplicar uma medida, sobretudo para avaliar melhor e, se calhar, alterar o status quo, o que é que faria? Vou dizer duas medidas, se for possível. Portanto, uma primeira medida seria o reforço da remuneração dos funcionários públicos. Esta penso, é uma medida da maior importância. Os funcionários públicos têm sofrido muito com as políticas dos últimos anos, nomeadamente com a inflação e o não aumento das remunerações para acompanhar a inflação. Penso que é importante fazê-lo. Agora, fazê-lo eventualmente de uma forma que envolva maior flexibilidade e uma maior relação com o desempenho dos seus organismos e dos próprios funcionários. Portanto, fazer aqui um processo de recuperação das remunerações que envolva uma componente de flexibilidade ligeiramente mais pronunciada. Penso que esse é um aspecto que pode ser interessante. Um segundo aspecto, uma segunda medida que eu deixaria aqui em termos de proposta, seria o lançamento de vários projetos piloto em várias áreas da administração pública, a educação, a saúde, os serviços de emprego e formação profissional. Não se falou muito sobre este tema, mas nós estamos perante, enfim, um contexto potencialmente muito diferente, com a introdução da inteligência artificial, vários desenvolvimentos ao nível do mercado de trabalho, que criam uma necessidade mais forte de maior apoio junto aos desempregados e todos aqueles que estejam num processo de mudança de profissão. Esse processo de apoio poderia beneficiar de uma lógica de parceria com entidades do setor privado e do setor social, no sentido de reforçar essas competências para pessoas com esses perfis. Portanto, são algumas ideias. Por um lado, um aumento da remuneração com uma dimensão de maior flexibilidade em relação ao desempenho e, por outro lado, o lançamento de vários projetos piloto com colaborações com entidades do setor privado e do setor social. Muito obrigado. Temos a ditadura do tempo. Agradeço muito a vossa disponibilidade e a partilha do vosso conhecimento. Nós é que agradecemos. Agradeço imenso. Muito obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver, ouvir e ler o Sim ou Não no site amanhã.pt e, claro, no jornal Portugal Amanhã. Boa semana.